Eu fui abusada. Antes de começar, alerta de gatilho. Todos os gatilhos. Esse vídeo levou muito tempo para fazer e eu passei mal fazendo ele. Então, contraindicado em suspeitas de trauma. Eu estou listando os tópicos sensíveis na tela. Então, dá uma olhada para ver se você topa o risco. Pois é, absolutamente imonetizável. Aliás, lembre-se de curtir e inscrever depois dessa montanha-russa de emoções, porque a minha jornada rumo à monetização está só começando. Afinal, uma mulher trans não consegue sobreviver só de acordo judicial. Inscreva-se, cuidado com os gatilhos e curta a fofoca. Então, eu esbarrei com essas duas destias. Destia, pra quem não sabe, é como chama quem era sua tia, e não é mais, porque você deserdou a vaca. Não pode ser ex-tia, porque a destia não só deixa de ser tia, ela é o oposto de tia. Pois era o aniversário da minha avó, 105 anos nesta terra, e tão mais lúcida do que seria só esperar, que mulher poderosa. E eu tinha que estar lá, eu tinha que entrar no ninho de crente, porque eu já falei que essa mulher fez 105 anos e ela é minha avó, que mulher. E tava todo mundo me tratando com maior respeito e carinho. Isso é o que família faz. Quem não era capaz de me tratar com respeito, fez questão de ficar bem longe. Não sei se acham que eu não vi, ou se estavam dando um recado, e é claro que eu tô um pouco me super feliz, porque é isso mesmo. Isso é o que ex-família faz. E estão de parabéns. Abandono de quem não ama é livramento. Mas eis que aparece quem não está contente em abandonar. Ex-família não ama. Já a desfamília odeia. A Mocreia cumprimenta meus pais e vem me cumprimentar me chamando pelo meu nome morto. Eu sabia que alguém ia fazer isso e estava preparada. Corrijo com toda a calma, fingindo não saber das intenções nefastas dela. Ela diz que não, que para ela eu sou meu nome morto com 2 sobrenomes bem alto para todo mundo ouvir. Eu sabia que alguém ia fazer isso e estava preparada. Botei o dedo na cara e falei: você vai me respeitar e vai me chamar pelo meu nome. E fui afastada antes de completar o recado. Se não me respeita, você não é minha família e eu te quero fora da minha vida. E arrastada para longe da Mocreia, sou levada para perto de outra destia. E a Bruaca faz exatamente a mesma coisa que a Baranga tinha acabado de fazer. Combo! Novamente, boto o dedo na cara, mas sou afastada antes de terminar a bronca. Quicando de agressão para agressão, feito uma bola de pinball, eu saio tonta desse assédio serial e passo o resto do dia sendo forte pra caralho. Pelo menos eu meio que dei o recado. Por 2 anos pareceu que sim. Capítulo 1. 2 anos de paz. Capítulo 2. Mocreia 2. Remocreia. Uma nova curtida no meu Instagram de alguém que não me segue. Alô, quem é? Destia desquerida do meu descoração. Essa Mocreia vem no meu perfil imaculado, que é puro amor e satanismo, e quer meter o dedo sujo dela? Aqui não. Bloqueei. Mas o dano já tá feito. Eu lembrei da existência traumática dessa vaca, e isso fez aumentar a minha taxa de pesadelo, que é o que costuma acontecer quando a b**** se aproxima, né? Eu dei uns dias, suficiente para esquecer de novo da existência desse elemento específico da lista de causadores e intensificadores dos meus pesadelos diários. Mas pouco tempo depois, após uma noite especialmente aterrorizante, a Bruaca brotou na minha cabeça de novo. Aqui não. Hora de reforçar o recado. Arranjei meu ingresso no grupo da família e postei a seguinte mensagem: @Mocreia e @Bruaca. Parece que vocês não entenderam o recado, então vou deixar bem claro. Vocês duas não são minha família. Vocês não são bem-vindas na minha vida e nunca serão. É francamente um insulto vocês cogitarem a possibilidade de alguma relação comigo, pensarem que faz algum sentido
entrar em contato depois do extremo e literalmente criminoso desrespeito com que vocês me trataram na frente da minha família. Vocês são uma vergonha. Sabe como chama quem trata os outros como lixo? Lixo. Na minha casa, eu tiro lixo às segundas e quintas. Na vida, eu tiro todo dia. Hoje, são vocês. Não me contatem novamente. Este aviso é um favor que eu faço para vocês. Não que vocês mereçam. Estou pegando tão leve. Vou deixar aqui um exemplo de como eu costumo tratar quem insiste em me desrespeitar. Fiquem longe, bem longe. Este recado vale para todos que acham aceitável vitimizar qualquer pessoa da forma desumana como essas duas fizeram comigo. Quanto mais alguém da família. Dever de casa para quem veste a carapuça. Estudem o significado de amor, respeito e dignidade. Não vale procurar na Bíblia, porque se estivesse lá, vocês já saberiam. Vocês sabem ler, né? @Mocreia, eu lembro que eu tinha uns 10 anos quando você me deu um livro ridículo, dizendo que estava chegando o fim do mundo porque estavam plantando chips nas pessoas com a marca da besta. Minha majestade pré-pubescente já tinha mais conhecimento de mundo que você e percebeu o óbvio. Estava lidando com uma pessoa alienada, radicalizada e facilmente manipulável. E te reencontrando, vi que você continua igual. Toma jeito, mulher. Você é uma adulta. Você é mãe. Tenha responsabilidade. Eu só consigo sentir pena de você e medo deste mundo que trata com respeito agressores e criminosos que compartilham com você e a sua irmã, @Bruaca, o neurônio coletivo da classe. Que dá palco e aplauso para todo tipo de imbecilidade e genocídio que sai da boca de qualquer idiota com uma Bíblia na mão, enquanto silencia os gritos das vidas que são destruídas pelos seus caprichos. Nojo, também, de quem acha que tem o direito de humilhar qualquer um que não bate palma para o seu projeto egoísta de teocracia cristã. É por isso que este recado é necessário. Ele não é só por mim. Me respeite. Respeite o meu povo. Quando eu te boto no teu lugar, eu salvo vidas. Lugar de fascista é lugar nenhum. Sei que este grupo está terminalmente infestado pela praga. Então, já estou de saída. Adeus. Le Pirri de Carrière. E logo em seguida... Tchau, familiares. Boa noite. O link na mensagem acima é do meu canal no YouTube. Convido-os a conhecer. É canal de bronca e barraco e dedo no c... e gritaria, mas deem uma chance. Eu juro que é divertido. Eu sou comediante certificada. E o mais importante, é educativo. Eu não tenho licenciatura. Me ajudem a espalhar o amor e vilipendiar até a obliteração o tipo de abuso que eu vim denunciar aqui hoje. Abaixo o fundamentalismo religioso, esse veneno genocida que já tirou sem a menor compaixão a vida de tantas pessoas que eu amo e ainda vai tirar tantas mais. Pois não a minha. Liberdade religiosa não é liberdade para oprimir. Direitos humanos serão para todos. Saí do grupo confiante. Recado tá dado. Se quiser ficar pensando em mim, fica à vontade. Na verdade, eu tô aqui para isso mesmo. Mas mantenha distância, sem favor. Quem acompanha minhas desventuras já sabe. A resposta transfóbica é sempre o quê? Snob, agressiva, humilhante, imediata. Capítulo 3. Mocreia 3. Mocreia Júnior. Lá vem a prole da cabra me encher a paciência no privado. Só porque coloquei limite e pedi distância. Tá, eu chamei a mãe dela de burra pra caralho, mas... 1. É verdade. E 2. Não tinha como resistir, né? Eu sou treteira profissional e não levo trabalho pra casa. Pois a mensagem chegava apenas 8 minutos após a minha. Estou mostrando a desobra de Desarte na tela, mas nem eu vou falar esse tipo de merda. Leiam por conta própria e bocejem. Fundamentalista religioso é o bicho menos criativo do planeta, né? Ela veio me provocar se referindo a mim no masculino, claro, dizendo que já havia deletado minhas mensagens, então ninguém ia ler. Pelo menos é isso que a analfabeta tentou dizer.
analfabeta, exatamente como eu havia falado no texto. Porque só assim, para ela não entender o meu recado e fazer imediata e exatamente a coisa que avisei que não podia. E tipo, eu até disse o que ia acontecer. E a idiota ainda vai ficar surpresa quando este vídeo estiver viral na família. Porque, como vou explicar logo mais, tenho dados científicos que comprovam que a fofoca é quente. Mas fundamentalista cristão não sabe pensar, né? Literalmente. São treinados desde a infância para não pensar. Eles têm a capacidade de decisão de uma criança. Quando a pessoa é burra, as variáveis a se considerar são poucas. Então, 8 minutos são mais que suficiente para apagar 2 mensagens que você nem leu e celebrar seu próprio analfabetismo via DM. Não faria diferença passar mais meia hora considerando nada, porque a caixinha tá vazia mesmo, exceto pelas teias de aranha pastora. A decisão impulsiva é natural para uma criança, porque ela não tem a capacidade mental de considerar as consequências das suas ações. Vamos relembrar, eu mandei as mensagens e saí do grupo. Se ela não obedecesse ao seu impulso infantil de fazer o máximo em seu poder para me humilhar, eu nem iria saber que minha mensagem havia sido censurada. Mas esse era o problema, né? Ela precisava que eu soubesse que não tenho poder, que ela é rainha moderadora de um grupo de família, que eu tive que lutar por 2 semanas até alguém finalmente me colocar lá e eu soltar minha bomba merecida. Os cristãos são viciados em poder. Se você tira isso deles por 8 minutos, a abstinência é insuportável. Povinho mimado é dizer pouco. Ah, gente, a Mocréa Júnior não é literalmente uma criança, tá? Nenhuma pessoa que eu menciono aqui é. Pois é, triste realidade. Mocréa Júnior, para de chorar e olha pra mim. Eu estou só começando. Não se esqueça, este vídeo é culpa sua. Idiota. Agora senta lá no canto, porque sua relevância nessa história já acabou. Tchau. Enfim. Durante apenas 8 minutos, as minhas mensagens ficaram disponíveis no grupo. Oh não! A fofoca não teve tempo de espalhar? Transfóbico tá sempre 3 passos atrás e tropeçando de ré. Eu coloquei o link para o meu vídeo contra a atacante como um aviso, para saber que eu não tenho vaso sanitário, só ventilador. E também para rastrear os cliques. Meu canal é pequeno, ainda, então é fácil identificar a origem dos picos de visualização. E olha só, o que acontece imediatamente após a minha mensagem. Sabe como chama isso dentro de um grupo de família, com uma mensagem que só ficou disponível por 8 minutos? Vírus! Já fugiu do seu controle, trouxa? Sua mensagem só me confirma o poder de viralização da minha. Obrigada por cair no meu plano, que nem existia. Eu sou a pessoa mais ostracizada da família inteira, e até eu a reconheço como o ninho de fofoqueiro que é. E esse monte de clique nos vídeos nem conta quem recebeu a mensagem em forma de print e não teve curiosidade suficiente para buscar. Nem quem esquentou a orelha e não aguenta mais ouvir bronca de mulher trans, claro. Eu cheguei do nada, por causa de uma curtida no Instagram. Será que a minha majestade repubescente surtou e pegou pesado demais? Não. Para os transfóbicos, nós somos sub-humanas. Temos que obedecer às regras arbitrárias deles para ascender ao status de humanidade. Porque o que eles nos negam são direitos humanos básicos. Eles acham que é certo que nós tenhamos menos direito do que um cachorro. Literalmente. São pessoas assim que impedem nossos direitos garantidos por lei de sair do papel. Que fazem questão de que não tenhamos direito a um documento com nosso nome correto. Um direito que um literal cachorro tem aqui no Brasil. E nós temos também, tá? Supostamente. E assim somos como um cachorro, que não pode, né, ter direitos humanos de verdade. Vamos botar um asterisco aí. Quem decide o nome no documento desse animal tem que ser um humano.
Nossos documentos deixam de ser um direito e viram uma maldição. Uma ferramenta de controle e opressão, ilegais, porém impunes. Uma coleira que quem escreve são nossos donos cis que nos odeiam. Uma coleira que machuca nossos pescoços. Pescoços? E lacera nossos corações com uma violência tão feroz que a recuperação plena é impossível. O nome morto de uma mulher trans a assombra eternamente, porque pessoas assim passam por cima de leis para nos negar direitos humanos básicos. Nos esfaqueia a alma a cada esquina, em público e à luz do dia. E ninguém faz nada, claro, além de aplaudir. Desde quando cachorro tem poder? Acontece que eu sou humana, né? Eu sei disso. E você também, espero. Se alguém me trata como sub-humana, eu vou reagir. Eu posso ser uma cachorra, mas eu não dou a patinha. Vou tratar como sub-humana de volta? Claro que não. Ela é cis. Não dá pra meter um tabelião quando o perpetrador não tem olho, nem dente, nem a menor ideia do que caralho seria um olho ou um dente. Não existe nada que eu possa fazer com ela que a humilhe tanto como ela faz comigo com apenas uma palavra. Ela tem direitos humanos e todos à volta sabem disso. Não é o meu caso. Eu não posso botar uma coleira nela, mas eu posso morder. Essa metáfora sobreviveu tempo demais. Eu não sou uma cachorra literal, tá? Um transfóbico nunca vai entender o tamanho da dor que a sua violência causa. Mas essa carinha de merda tá o quê? Prontinha pra levar um tapão. Tapão eu sei que dói. E um tapão eu segurei. Minha Majestade sabe segurar um tapa. Não pode usar o analógico direito. É jogar o esquerdo na direção desejada e apertar ao mesmo tempo e segurar. Um tapão eu segurei. Um tapão eu deixei carregando. 2 anos depois, a Mocreia, que não me segue nem óbvio vice-versa, vem e curte um post meu no Instagram. Ela acha que tem o direito, a honra de chegar perto da luz que eu emano. De me fazer pensar nela. Hora de soltar o ar. Um tapão eu dei. Segurei esse pro lado A por 2 anos. Um tapão que não chega nem perto de doer, como a mera presença desse humano no meu radar. Peguei pesado demais? Não. Me diverti? Sim. E o mais importante, dei o recado. Mulher trans na nossa sociedade tem que traçar limite com fogo, arame farpado e campo minado. Senão, é terra de ninguém. Pois meu território eu deixo bem marcado. Imagina que você é um bicho, e vem um bicho que nunca te viu, e o bicho vem pra cima, ele vem te atacar, e você não consegue desarmar esse bicho. Vocês são 2 bichos muito diferentes. Você fala pica, pica. Ele fala War Turtle. E ele vem com fúria. O que você faz? Defesa. É o primeiro turno, e o oponente tem iniciativa. Então, o primeiro golpe será indefensável. Defesa não é uma opção aqui. Camuflagem. Camuflagem não é mais opção não, gata. O bicho já te viu. Descamuflagem. Essa é a opção do bicho que assusta sem atacar. Ele avisa com todas as letras. Não mexe comigo. Essa é a opção do bicho que blefa. Ou do monstro pacifista. Falsa coral. E coral. O primeiro ataque vai me acertar, e isso é inevitável. Essa é a opção que eu escolho. Eu sou a monstra pacifista. Aí no segundo turno esse bicho idiota vem me atacar de novo. Quando a descamuflagem não funciona, resta a monstra pacifista uma única opção. Atacar. Textão no grupo. Eu não quero matar o bicho. Eu sou a monstra sexy pacifista. Vai o meu ataque mais fraco, que é pra assustar. E a porra do bicho vem
e ataca de novo no terceiro turno. Eu tentei descamuflagem. Eu tentei negociações agressivas. Não deu certo. Hora de soltar a Monstra Sexy Dynamite. Bem-vindos à minha... Capítulo 4. Tréplica? Eu preciso tretar, é o meu instinto. Eu sou professora, e quem me machuca são os burros. Tretar para ensinar. Não tenho a ilusão de que essas pessoas vão aprender. Elas já trilharam o caminho da anti-educação há tanto tempo que não há mais volta. Não são os alunos, são as espécimes. Vamos analisar. Essa prole da cabra insistiu em me desrespeitar logo após o meu aviso, em apenas 8 minutos. Claro que há a possibilidade real de que ela não saiba ler. Eu não falo isso só para ofender. Pessoas como minha destia e minha desprima olham para este mundo com uma venda caleidoscópica. Elas veem transfobia na Bíblia. Elas veem Jesus na torrada. Elas só conseguem enxergar o que o pastor lhes ensinou a ver. A reconhecer o mundo como ele ensina. Eu acredito de verdade que haja pessoas nessa família que acham que eu sou um demônio que possuiu o corpo do falecido. Eu sou traumatizada. No início da minha transição, um dos meus maiores medos era que algum grupo de parente louco viesse até a minha casa tentar me impor uma sessão de descarrego. Eles já fizeram isso com o meu pai. E foi porque ele havia parado de ir à igreja. E fizeram à força, com violência física, em bando. Um literal crime. Na frente da família toda. Em um aniversário da minha avó. Não vão fazer com uma mulher trans? Eu sou tinhosa, a própria demônia. Pronto, em paz. Em nome de Jesus. Olha pra mim. Ó, filho namorando. Daí uma bobagem que quer destruir a vida de uma jovem. Coloca a mão no estômago dela, isso. Eu quero que tu coloque fogo na mão dela agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu conto 3 para o Espírito Santo e deixa ela cair. Essas pessoas vivem em um mundo de fantasia, onde elas precisam derrotar Sauron com o poder das joias do infinito. Elas não conseguem ler a realidade pelo que ela é. Minha desprima sabe ler? Eu realmente não sei. Ela vê Jesus na janela suja. Sei lá o que ela viu ou não viu no meu texto. Talvez ela entendeu a afronta, mas o cérebro não registrou o aviso, sei lá. Eu não sei de verdade. Existe um nome para quem não consegue captar o significado de um texto. Analfabeto funcional. Em se tratando de gente que não consegue captar o significado real de uma torrada queimada, para registro, significa que a torrada queimou. É muito mais provável que o significado de um texto se perca completamente nessa cabeça psicodélica. Quando eu me pergunto aqui sobre a Mocreia Júnior, me pergunto lá no texto do grupo sobre quem pensa como ela, quando eu me pergunto se essas pessoas sabem ler, eu estou falando sério. As pessoas precisam ter um pouco de responsabilidade, ser adultas. Papai Noel não existe. Elas não se perguntam, e se essa história de trans não for realmente um plano cabalístico de demônios interdimensionais? Talvez eu deva me informar um pouquinho. Afinal, se eu estiver errada, eu tenho sido uma vaca do c****, que vergonha. Já eu não me pergunto, e se tiver realmente um homem mágico no céu que emprenha por raios cósmicos e separa os animaizinhos de 2 em 2? E um mundo em que eu preciso justificar isso é uma distopia. Eu vi meu pai sofrer violência religiosa diante dos meus olhos.
subjugado por luta livre e humilhado na frente da família inteira que participou ou permitiu aquela violência. Isso é um trauma que eu tenho. Com certeza é um trauma que ele tem também. Eu sou afastada desse lado da família desde a infância. E mesmo assim, já sofri múltiplos traumas que me assombram até hoje. Eu lembro de um bem antigo. Falei dele no textão do WhatsApp. É muito comum, entre pessoas trans, experienciar perda de memórias da infância. Toda experiência trans é única, mas eu posso falar sobre a minha própria. Eu tenho uma dissociação gigantesca com a vida do falecido. Não era a minha vida. Mas hoje eu vejo que essa dissociação não veio só quando eu me entendi mulher. Eu via aquela pessoa no espelho e pensava: quem é esse cara? Eu sempre me perguntei por que todo mundo tinha tanta memória da infância e eu não. Não que eu achasse um problema. Afinal, as memórias que sobravam eram as traumáticas. E eu não queria procurar mais trauma, obrigada. Trauma é um câncer que não sai. A vida do falecido é puro trauma, sofrimento e humilhação. Essa não é a minha vida. Sai desse corpo que não te pertence. Esse é um sentimento muito difícil de explicar para as pessoas cis. Eu sou trafalmadoriana e elas só enxergam 3 dimensões. Tenho memórias? Tenho. Mas pré-transição, elas são tão etéreas, como memórias falsas, programadas por meus criadores. Será que eu sou uma androide? Memórias programadas. E é isso exatamente que elas são. O período em que meu corpo foi habitado pelo simulacro de uma mente, programado para fazer exatamente o que fez por 33 anos. O que a cisnormatividade faz é nos programar. Nos programar a todos. A obstetra está programada para dizer menino ou menina. E se ficar em dúvida, suar frio um pouquinho, escolher um dos dois e mutilar a criança de acordo. Na moral, se um dia eu descobrir que eu sou intersex, eu viro uma ameaça nível Vingadores. Os pais são programados para aceitar essa imposição de gênero e criam a criança de acordo. Programada do momento em que os primeiros raios de luz entram em seus olhos, da infância da mente que não consegue compreender o conceito de eu. O programa é complexo, gigante, dominador. A quantidade de informações que uma criança precisa registrar para aprender a se comportar como o gênero que lhe foi imposto é arrebatadora. Ela começa a registrar isso com os sentidos mais básicos. A cor da parede do quarto, as características táteis do brinquedo, o perfume da mamãe, o perfume do papai. Desde a aurora da alma, a programação já firma suas bases. O código cisnormativo de expressão de gênero se confunde com a própria identidade. A partir do momento em que eu acordei desse pesadelo, eu o vi imediatamente como que ele é, um pesadelo. Eu dormi por 33 anos, enquanto um monte de barata pilotava o meu corpo. Androides sonham com ovelhas elétricas? Eu sonho com baratas transmisóginas. Desde a infância eu sou afastada dessa parte da família, porque desde a infância eu sou traumatizada por ela. E um dos traumas mais antigos eu citei na minha mensagem. Quando minha destia me deu um livro que contava a história muito real de como chips, contendo a marca da besta, estavam sendo colocados debaixo da pele das pessoas para submetê-las ao controle do Satanás ou algum nonsense do tipo. Essa mulher estava convencida e precisava me convencer de que o mundo estava acabando e pessoas maliciosas iam violar o meu corpo e eu ia ficar queimando para sempre, enquanto Jesus luta de espada contra monstros marinhos. Pô, deixa eu lutar com os monstros marinhos, sacanagem, Jesus sempre fica com um papel mais legal. Essa mulher estava vivendo um delírio de fim dos tempos e tomando ações concretas com base nisso. Isso é literalmente uma doença. Capítulo 5. Psicose religiosa.
psicose religiosa é um distúrbio psíquico que acomete pessoas exatamente como ela. Pessoas que têm pouco ou nenhum contato com textos que não sejam religiosos. E com texto, eu quero dizer qualquer obra com significado, qualquer objeto cultural, qualquer símbolo que possa ser lido ou interpretado. Pessoas que não podem ouvir música do mundo. Uma pessoa que passa a vida nesse ambiente intelectualmente restrito se torna muito propensa a não conseguir mais diferenciar fantasia de realidade. Essa pessoa é privada do acesso às ciências, às artes, privada totalmente de pensamento crítico, de qualquer visão do mundo que não seja pelo prisma da sua própria religião. Tudo o que ela conhece como cultura e ciência, tudo o que ela sabe sobre o mundo que transcende a própria experiência de pisar no chão é a palavra do grande pai. Ou pior, já falamos do analfabetismo funcional. Tudo que ela conhece é a palavra do pastor. Pastor não é Bíblia. É muito melhor. Ele não é tipo cheio de letrinha pequena e palavra esquisita e poesia e monstros e nonsense. Pastor é fácil de entender. Com certeza ele consegue explicar por que Jeová fez um urso devorar 40 crianças que zombavam da calvície do profeta. É porque não pode ser trans. Quando um mundo regido por magia é tudo o que uma pessoa conhece, ela passa a viver em um mundo de magia. Sintomas de psicose religiosa incluem alucinações. Alucinações são experiências sensoriais que ocorrem na ausência de estímulo real. Essas experiências costumam se dar na forma de visões proféticas, ou vozes que o paciente escuta, que lhe dão ordens divinas que precisam ser executadas. Soa perigoso, né? É porque é. Diego Quirino disse que não se arrepende dos crimes e contou por que matou as 4 mulheres. O que ele alega é que ele foi impulsionado por uma ordem de Deus. Desde quando foi à cidade de Cambé auxiliar o amigo na mudança, lá ele passou a receber ordens de Deus, falar com Deus, e essas ordens de diversas naturezas, desde ordenando para que ele agredisse seus amigos, até a ordem que culminou, segundo ele, a mais difícil delas, para que matasse sua mãe e sua companheira, que conseguiu fugir. Alucinações religiosas reforçam os delírios, potencializando o surgimento de profetas perigosos que acreditam realmente não se tratarem de charlatães. Charlatães? Esses profetas chapados de Bíblia e convencidos de loucuras se tornam pastores que exalam pura confiança e contaminam novas vítimas, como vetores de praga. Delírios. Desconectada da realidade, a vítima se sente em conexão com o divino. Isso provoca delírios, como acreditar ter uma missão religiosa enviada do plano divino especialmente para ela. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou acreditar possuir poderes místicos concedidos por forças divinas, como cura mágica, exorcismo, divinação, comunicação direta com divindades e outras habilidades super-humanas, comumente associadas a profetas mágicos. Quando se tornam líderes carismáticos, essas pessoas se tornam exemplos que fortalecem a ilusão de uma realidade regida por forças mágicas e sobrenaturais, o ambiente perfeito para que a psicose religiosa acometa novos fiéis.
Agora fale do seu problema de saúde, porque Ele está santificando, Ele pode também curar você agora. O fogo dele cura essa doença. Meu Deus, passa esse fogo para queimar, Deus, queimar mesmo essa doença que está nessa pessoa. O câncer, ó Deus, que está escondido, pronto para aparecer. Ele vai aparecer no inferno todo queimado agora, porque eu vou mandar essa doença embora, esse câncer embora agora. O espírito de doença, como ministra a palavra de Deus, eu mando você sair, eu mando você sair. Vai embora endometriose, vai embora pólipos, cistos, vai saindo agora caroços e tumores, vai saindo todo o mal agora, todo tipo de alergia, Covid, você está amarrado, não toque no povo de Deus, vai embora, você não pode tocar mais, em nome de Jesus Cristo, você está amarrado, sai agora em nome de Jesus, que faz essa pessoa mancar, você não pode mais ficar, que faz essa pessoa ficar como louca, acabou, ela tem a mente de Cristo a partir de agora. Forte apego a crenças falsas. De volta no livro dos chips subcutâneos. Já se passaram décadas e eu ainda não ganhei o meu. Eu ligo 666 e a gravação não deixa eu falar como atendente. Fake news. Mas o pastor falou, então é verdade. Uma criança de 10 anos, apresentada com os mesmos fatos, consegue perceber se tratar de fantasia, mesmo sendo fortemente impressionada pelo material. Já a mente enferma se apega àquela loucura, não importa quantas evidências do contrário sejam apresentadas. Lá atrás, era o chip da besta. Hoje, é a cabala trans, que quer se infiltrar na educação para mutilar crianças e matar todo mundo. E interrogação, interrogação, interrogação. E fim dos tempos. Transtorno de pensamento formal. Interrogação, interrogação, interrogação. E fim dos tempos. A civilização foi civilizada e cresceu muito graças à civilização, à cristandade, né? Uma mente acometida por psicose religiosa se torna propensa a experienciar pensamentos fugidios e saltos de lógica. O pensamento não tem tempo de se formar por completo e salta para um novo pensamento por conexões que são invisíveis para outros. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva ao Satanás. Como e por quê? Apenas a mente delirante pode dizer. E quando ela diz, o mesmo padrão se reflete na fala. Incapaz de comunicar com clareza conexões entre fatos, ela tende a desviar de tópicos e sair em tangentes sem perceber. Trata-se de um bloqueio instintivo, que leva ao forte apego a crenças falsas. Quando o interlocutor não enxerga as conexões delirantes do paciente, este vê tal fato como, ao invés de uma oportunidade de reflexão, uma reafirmação do contato especial que ele acredita ter com o divino, que lhe diz verdades às quais os outros não têm acesso. Gente, eu acho ruim, tá? Eu acho que primeiro de tudo, tatuar o corpo é coisa de povos não civilizados, é coisa de índio. Nada contra os índios, né? Mas assim, os índios não são civilizados, né? A civilização foi civilizada e cresceu muito graças à civilização, à cristandade, né? E a gente deixa esses hábitos de população não civilizada para trás. E um deles é a marcação do corpo, né? Não precisa mais marcar o corpo porque não precisa mais de ritual pagão. E a tatuagem vem dessa marcação do corpo do ritual pagão. Essa incapacidade de engajar com ideias confrontantes impede o desenvolvimento de senso crítico, o que torna a cura difícil. Na nossa distopia linda, que trata essas pessoas como se fossem sãs, pior, como exemplo a ser seguido, a cura para a psicose religiosa em uma sociedade que largamente trata esse mal como um bem é quase impossível. Ansiedade de fim dos tempos. Experienciar uma guerra entre titãs cósmicos que, dependendo de quem vencer, vai te levar ou ao sofrimento eterno ou ao inferno, não deve ser fácil. A ansiedade do julgamento final é profunda
E é justamente o que faz com que esses delírios sejam transformados em ações. A vítima, convencida de sua missão divina, sente a necessidade de interferir nas vidas de outras pessoas para salvar suas almas e garantir a vitória na grande batalha. Isso costuma acabar muito mal, muitas vezes levando até ao suicídio e ao homicídio, mesmo que passem longe do extremo suicídio. Pessoas que sofrem dessa enfermidade representam um risco a si próprias e aos outros. Pense, essas pessoas criam filhos, crianças traumatizadas para sempre pelos delírios de uma mente doente. Mesmo afastada da família, eu não consegui evitar ser traumatizada pelos delírios da minha destia. É claro que a Mocréa Júnior herdou como escapar, criada desde o berço em um mundo onde tudo, desde a cor da chupeta dela até o formato da minha genitália natal, está diretamente relacionado a batalhas cósmicas entre o bem e o mal. Como eu falei na mensagem, quando a louca me deu o livro apocalíptico, eu já era menos influenciável do que ela. Mas aquela criança de 10 anos não conseguiu se esquivar totalmente do peso daquilo. Eu não sabia o que era, mas eu sentia coisas ruins quando pensava naquele livro. Minha destia estava me introduzindo à ansiedade profunda. Por mais racional que seja, uma criança é muito mais impressionável do que um adulto. E essa criança impressionável, reconhecendo o veneno que tinha nas mãos, tomou a decisão correta de se livrar dele. Eu não podia doar o livro, claro, porque aquilo era uma maldição. Eu não podia descartá-lo. Objetos amaldiçoados sempre dão um jeito de encontrar a próxima vítima. Pela primeira vez na vida, eu queimei um livro. E última. A partir desse dia, quem faz a minha biblioteca sou eu. E delírio de maluco não entra. A não ser os que eu escolho, claro. Porque estudar maluco também tem o seu valor. Essas pessoas têm filhos. Essas pessoas votam. Em qualquer sociedade que não seja essa distopia do caralho que estamos vivendo, pessoas assim não teriam direito à guarda infantil. Não teriam direito a legislar. Eu não falo na mensagem só para ofender e humilhar. Eu falo sério. Toma jeito, mulher. Vamos dar uma olhada rapidinho no tipo de projeto de lei ridículo que essa gente produz e está tramitando neste momento. Sargento Pastor Isidório. Sargento Pastor, claro. Quer que a prática de terapia de conversão de gênero e sexualidade seja adicionada aos currículos dos cursos superiores de psicologia e as atribuições legalmente previstas para os profissionais do ramo. Terapia de conversão, que vale lembrar, é classificada como tortura pela ONU. Sargento Pastor quer torturar mulher. Que surpresa! Pronto, você conhece o PL 2587 de 2019. Conheça também o PL 4949 de 2019, de Ottone de Paula, que quer definir o crime de transfobia, com a ressalva de que ele seria permitido em manifestações religiosas, dentro e fora de templos. Dentro e fora. Pois é, fora do templo tem Léo Mota, se aproveitando do direito à liberdade religiosa e delírio anticientífico no PL 4893 de 2020, que pretende criminalizar a imposição de ideologia de gênero. Sim, tramita um projeto de lei que diz que a minha existência é criminosa com base em nada. Projeto de lei é documento oficial. Pode até virar lei, sabia? Combina essa com o 1 milhão de outros PLs que se justificam no conceito pseudocientífico de sexo biológico para simplesmente negar meu gênero e pronto. É cadeia masculina e estupro eterno pra mim na certa. Pelo crime de existir. Você sabe quantos projetos de lei tramitam no Brasil neste momento para me retirar o direito básico a usar o banheiro? Eu não me dei o trabalho de contar porque, além das que tratam desse tema específico, tem 1 milhão de PLs que não reconhecem o gênero de pessoas trans.
Isso inclui o banimento banheiral e infinitas crueldades mais, como o exemplo da cadeia que eu acabei de mencionar. Passando uma lei dessa, a gente vai passar a cagar na calça, obviamente, porque nenhuma mulher vai usar o banheiro masculino, onde de 0 a 10, a chance de estupro é sim. E quando os homens trans começarem a usar o banheiro feminino à vontade, as mulheres cis vão voltar atrás. Até parece. A gente já tá vendo na Europa a conclusão transfóbica óbvia. Pessoas trans são simplesmente banidas de todos os banheiros. Pronto! Viva o apartheid! Engraçado como o resultado óbvio dos planos que esse povo tem pra nós é sempre estupro ou morte, né? Parece até que a nossa sociedade reserva um papel específico para as mulheres trans. Interessante. Estamos falando de pessoas doentes e perigosas. E não estamos só deixando de ajudar essas pessoas que precisam de tratamento. Nós, como sociedade, damos poder a elas. Tratamos como legítimos delírios que custam vidas reais, com base em um conceito deturpado de liberdade religiosa. Damos a pessoas que veem Jesus no cabelo do ralo o privilégio de impor uma teocracia que mata pessoas trans todos os dias. A liberdade de privar pessoas sãs de suas liberdades. A liberdade de viver um delírio acima da liberdade de viver. Ponto. Aceite o delírio ou morra. Chamam isso de liberdade de expressão. Enquanto fazem todos os esforços para silenciar mulheres trans em 8 minutos ou menos. Capítulo 6. Psicose religiosa 2. O inimigo agora é outro. Do alto do trono do patriarcado, os cristãos exigem que entremos no terreno deles para discutir. E nós, como sociedade, aceitamos isso. Você, aliado esquerdista comunista, continua a respeitar maluco. Você ama tanto os cristãos. Você provavelmente continua até fã do Jeová também. Você sabe a linguagem do delírio e engaja nela. Ah, como são valiosos os valores cristãos. Claro, traz Bíblia para ler em voz alta no Congresso. Super normal. Conta a história de quando Jesus transformou um monte de gente em árvore ou qualquer outro nonsense bíblico. Super normal. Ninguém vai sugerir internação, não. Ninguém vai te punir por gastar o tempo e dinheiro dos eleitores, o tempo e palco precioso que milhares de pessoas te concederam para representá-las na criação de um futuro melhor. Absolutamente ninguém vai poder te punir por investir a esperança do povo brasileiro em monólogos delirantes sobre objetos místicos e visões de outros mundos, e quem merece ou não ser visitado por gnomos em dezembro. Independente de partido, porque esta casa luta sim, luta pelo povo. Às vezes a gente não é entendido, mas eu estou aqui com a placa na mão, combinada com a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus 24, para dizer às autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Enquanto temos problemas reais seríssimos para resolver. Não, tá tranquilo, fica aí. Vamos te ouvir, faz lei junto com a gente. A história da árvore é sobre não poder ser trans, né? Interessante. Vamos considerar esse ponto de vista. Vamos considerá-lo mais 200 vezes. Tô arredondando a bancada evangélica para baixo, claro. Calma, Erika Hilton. Você vai ter a palavra também. Você, aliado esquerdista comunista, continua a jogar o jogo deles, porque não é você que perde. Não é em você que dói. Não é seu, o povo cuja existência eles estão se esforçando ao máximo para literalmente exterminar, e já estão super conseguindo. Você bate palma para maluco dançar e continua a saborear o mel da teta de Jesus, como toda pessoa que se recusa a enxergar o próprio privilégio. A teocracia cristã já está aqui, e você toma uma caipirinha e dá risada com quem já está construindo campo de concentração.
respeitando o direito de fundamentalista cristão genocida mandar no mundo, enquanto dialogam com eles sobre os horrores do fundamentalismo islâmico. Nossos piores inimigos não são nem eles mais. São vocês, infiltrados de merda. Vai assistir a nova série de Harry Potter com seus amiguinhos transfóbicos no esgoto, seu bando de privilegiado da p*** que não consegue tirar a cabeça de dentro do próprio para fazer uma pesquisa simples de Google e descobrir toda a crueldade que vocês estão deixando fazerem conosco. Que não pesquisa de propósito. Do alto do privilégio, a culpa é tão fácil de evitar. Não vai tomar no cu. Você acha que não tem poder para mudar nada? Eu tenho muito menos. E aqui estou me esgoelando para ter uma fração do palco que você tem nessa sociedade. Vocês vão continuar fingindo até quando que compram um discurso de que o problema são maçãs podres, ovelhas ruins. Ruim é pastor, vetor de praga do caralho. Quando a maçã que tá todo mundo colhendo é a podre, o conceito de podre já mudou. Mas vocês são imunes à praga. Maçã podre não te faz mal. É até mais gostosa, né? Fica mais docinha. Vocês se divertem tanto, dando risada delas sendo ridículas no TikTok, batendo palma pra praga solta dançar e espalhar. Essa praga que vocês estão vendo nos culpar por todos os problemas que ela mesma causa. Essa praga que nos extermina, como se a praga fôssemos nós. E você fica aí, vendo a gente queimar viva, feito espetinho de grilo, e não faz nada. Vai lá, extermina a praga que você inventou que é praga, mas na verdade é só um monte de menina de anime. Vai. Questionar o seu direito de nos obrigar a viver em um mundo fantasioso de magia e guerras interdimensionais seria violento demais. Quem é que atira em escola? Quem é que estou? Quem é que é pedal? Nessa minha família desgraçada tem pastor que supostamente usou sua influência para engravidar uma novinha do seu rebanho que se encontrava em situação de vulnerabilidade. E claro que ele é casado e chama o seu suposto comportamento predatório de natureza sexual de provação divina e conta seu arrependimento do pecado como uma história de superação que é prova da sua missão divina especial na Terra. Olha que perigo esse bicho solto. Patriarca premiado com ainda mais poder religioso como resultado de seus supostos atos libidinosos. Mas não, coitado dos fiéis. Deixa eles matarem com fogo as mulheres trans, porque o pastor falou que elas é que são as predadoras sexuais. Liberdade religiosa. É assim que chama lança-chama hoje em dia. Vocês deixam esse povinho de Judá viver o surto psicótico coletivo deles às custas das nossas vidas. Eu não dialogo com louco, e se vocês nos amam, vocês precisam parar de dialogar. Essa loucura precisa parar. Eu gosto de viver. Eles estão caçando a gente na rua, e vocês fecham a janela para não ver. Para exterminar minoria, qualquer pseudociência e nonsense religioso justifica. Mas para aceitar que religião é a maior, mais antiga ferramenta de opressão do universo, tem que esperar ela causar a porra do fim dos tempos que ela profetiza. A guerra já começou e vocês sabem disso. O muro já caiu. E vocês, bando de trouxa que acha que ainda tá em cima dele, caiu tudo pro lado de lá. Vocês vão admitir que são fascistas ou vão vir logo pro lado de cá? Não tô esperando. Não, agora você vai se confessar, porque Deus diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Quando confessa, ele esquece, ele apaga. E nós temos essa bênção do Senhor. Capítulo 7. A transfobia é eugenista.
eu não estou sendo leviana. Não estou. Aula relâmpago de história. O nazismo surgiu no rabo da Primeira Guerra, com uma Alemanha e um maluco cristão que ascendeu ao poder na base de culpar todas as minorias pelos problemas do mundo. Sim, todas as minorias. Todo mundo só fala dos judeus, dão até país, apoio militar e caixa de bombom para eles. Mas o nazismo exterminou todo tipo de minoria. Muitas com base em pseudociências eugenistas. Vamos voltar em pseudociências eugenistas daqui a pouco. Guarda esse pensamento. O nazismo é, inclusive, responsável pelo maior ato genocida sobre a comunidade trans já registrado na história moderna. Por enquanto, né? Eu estou falando do ataque ao maior instituto voltado à população LGBT do mundo. Ato de tamanha violência que é o maior contribuinte para a basicamente invisibilização da experiência trans e retrocesso na medicina de afirmação de gênero até literalmente um século depois. Sim, o Institut für Sexualwissenschaft na Alemanha já estava ligado em 1919. Não apenas reconhecendo identidades trans e oferecendo um lugar seguro, empregando pessoas trans, que eram marginalizadas na época ainda mais que hoje, mas desenvolvendo estudos científicos, desde a antropologia e psicologia até a medicina, com foco específico na experiência trans. O Instituto fornecia tratamentos de afirmação de gênero, incluindo acompanhamento psicológico, terapia de reposição hormonal e até cirurgias, que passou a realizar já em 1930. Quando eu falo de cirurgia, eu me refiro à cirurgia. Sim, vaginoplastia já era incluída. Que sonho, né? Aí vem a desgraça do cristão de bigode. Assim que ascendeu ao poder, Dolfinho não perdeu tempo e partiu imediatamente para a aplicação do poder do Estado para livrar a Alemanha de Lebens wird des Leben, que é alemão para vidas que não valem ser vividas. Bem direto, hein? Adivinha quem tem a honra de estar no topo da lista com o nome mais genocida da história da humanidade? Claro que o nosso povo foi para a Câmara de Gás, né? De Triângulo Rosa. Mas não parou aí. Nosso querido Institute foi obliterado. Os mais de 20 mil livros contendo conhecimentos inestimáveis sobre a nossa história, psicologia e medicina foram queimados em uma enorme pira no meio da rua. A foto da pira é até famosa. Muita gente a conhece como uma representação bem direta do genocídio nazista. Só esquecem qual é o povo que está sendo queimado ali. Apagado da história. Ah, sim, eu não tinha mencionado, mas quem acompanha o canal já sabe. O povo trans não surgiu hoje, e não surgiu na Alemanha pós-Primeira Guerra. A gente sempre esteve aqui. O problema é que a gente não para de encontrar um Hitler na frente. Me dá uma Israel para eu poder viver. Vamos calibrar, vamos colocar em perspectiva. O mundo inteiro reconhece o horror do genocídio judeu sob o regime nazista. Terrível, terrível. Pois, o genocídio trans foi tão maior que literalmente apagaram nossa história, a ponto de que 100 anos depois as pessoas acham que ser trans é uma coisa que acabou de surgir. Pior, que somos a nova invenção do RuPaul. Vamos voltar para a pseudociência eugenista. Você guardou, né? Bora dar uma olhada nos discursos transfóbicos atuais. O que não vem de delírio religioso, vem de pseudociência. E o que vem de pseudociência, na verdade, vem do delírio religioso, né? Porque é ele que alimenta a pseudociência. E quando eu falo em pseudociência eugenista, eu não estou sendo leviana. Não estou. Sabe o sexo biológico? Pseudociência. E isso já se sabia há um século atrás. Sexo, na biologia, é um conjunto de características que se torna defasado pelo uso político que se faz hoje, onde a palavra é reduzida à genitália infantil e chamada de sexo biológico para ter legitimidade superior ao nosso gênero, que chamam de identidade. Sexo, social e politicamente, significa gênero.
Na minha certidão de nascimento consta que meu sexo é feminino, e os transfóbicos estão empurrando leis que criam o conceito sexo biológico que cultural e politicamente significa sexo verdadeiro, assim como querem meu nome morto. Me segregam, me retiram direitos, com base na genitália com a qual eu nasci. Pseudociência. Vamos falar da minha genitália. Sabia que pene e vagina são meio que a mesma coisa? Pessoa 6, acorda, vamos lá. Por que você acha que em 1930 já tinha médico transformando um no outro? Exceto pelo formato anatômico, é igual. São os mesmos tecidos. Desempenham as mesmas funções biológicas, as mesmas funções sexuais. O prazer é gerado da mesma forma. Gente, não é possível que tem que transicionar de gênero para entender que todo mundo gosta de um cafuné. As crianças vêm com formato diferente de orelha também, sabia? De nariz. Nada tem a ver com nada. É a anatomia da criança. As características que chamamos de sexuais secundárias não aparecem até a puberdade. Por isso é tão importante deixar uma criança ser feliz e se entender enquanto gênero antes de atingir a puberdade, quando é possível ainda viver a puberdade saudável, sem passar pela nociva. Eu certamente me senti menina desde o berço, só não sabia o que sentia, porque ninguém me ensinou a entender. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Eu nasci criança, mas cristãos acham que eu nasci para meter. E fazem campanhas contra a pedofilia, vai entender. É só porque nenhuma dessas campanhas é realmente contra a pedofilia, né? É tudo contra nós. O corpo de uma criança é desprovido de marcadores de gênero até a puberdade. E de sexualidade também. Mas a sociedade cis-heteronormativa olha para uma criança com olhos pedófilos que vão direto na genitália e diz: esse aqui nasceu para meter. Essa aqui nasceu para dar. Nosso mundo coloca gênero e sexualidade no mesmo bolo porque é homofóbico. E determina à força, nem que seja na base da mutilação, o papel da criança nesse bolo desde o nascimento, porque é intersexfóbico. E aí come o bolo, porque é transfóbico. Eu sou igual às mulheres cis. Mas isso não impede a pseudociência ideológica de querer provar que somos diferentes. A eugenia descarada não tem limites. Tem até comparação entre formatos de crânio, que é exatamente o que a pseudociência nazista fazia com etnias diversas do ideal ariano. Sabe qual é a do formato do crânio? Falam do esqueleto todo, que o homem é diferente da mulher em tudo quanto é osso. Sabe quando o osso fica diferente? Na puberdade. A textura da pele, o cheiro, os pelos no corpo, tudo puberdade. Quando a criança nasce, é tudo igual. E nem depois da puberdade é esse preto no branco, obviamente, mas não podemos esperar que as pessoas cis entendam biologia básica hoje em dia. Somente mulheres. Cromossomo XX. Assim diziam os perfis de vários lixos que apareciam pra mim no Tinder. Que, aliás, já comentei aqui no canal, que é um aplicativo que estimula a segregação, não recomendo. O Tinder, o vídeo eu recomendo. Somente mulheres, cromossomo XX. A eugenia é declarada diretamente e com orgulho. Somos inferiores, está literalmente nos nossos genes. Somos inferiores, está na Bíblia. Somos inferiores, está na legislação dos Estados Unidos e do Reino Unido e de mais um monte de buraco teocrático nessa merda de terra. Somos inferiores, está em qualquer pensamento mal formado que não precisa fazer o menor sentido para ser levado em consideração. Pelas mulheres, pelas crianças. Capítulo 8. A transfobia é genocídio. Vamos falar do cristão desfavorito do público, Hitler, um pouco mais? Eu sei, ninguém gosta dele, mas aguenta mais um. É o que, produção? O Twitter gosta do Dolfinho? O dono e os usuários? É tão oficial que a própria IA da plataforma também gosta? Watching the Car é um mecha Hitler.
Peraí, vamos fazer outro take. Vamos falar do Hitler, que já foi ressuscitado. Parabéns, Wolfenstein, pela previsão absolutamente ridícula. A base da popularidade do verme candidato a imperador galáctico do nosso tempo é a ideologia cristã. O extermínio dos desviantes. Leben zum Wirtes Leben. Vidas que não devem ser vividas. E assim como no Terceiro Reich, já chegou neste mandato emitindo tudo quanto é ordem executiva para livrar a sociedade dos degenerados, que ele culpa por todos os problemas do mundo. Que o cristianismo culpa por todos os problemas do mundo. Que o nazismo culpou por todos os problemas do mundo. Campo de concentração? Já está pronto. Se chama cadeia masculina. Se chama qualquer buraco que a milícia escolher para colocar uma mulher trans. Não sabia? Neste terceiro mandato, o primeiro foi o Terceiro Reich. Acompanhe agora. Hitler já chegou canetando perdas massivas de direitos humanos para o nosso povo. Para começar, nossos gêneros simplesmente não são reconhecidos em território imperial. Uma das primeiras ações executivas do segundo mandato de Trump foi uma ordem presidencial que tem um título tão comicamente anticientífico quanto assustadoramente autoritário. Defendendo mulheres do extremismo de ideologia de gênero e restaurando a verdade biológica ao governo federal. Essa palhaçada de PowerPoint dalanhólico foi recebida com enorme celebração pelos genocidas cristãos, que adoram documentos que já declaram de cara conter a verdade. Porque assim eles sabem que não pode questionar, e quem questionar vai morrer. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Continuando o genocídio, tudo que é documento e site oficial do governo estadunidense está tirando qualquer menção à existência de pessoas trans. O site do Monumento Estadual de Stonewall conta agora a história do evento histórico para o povo LGB. Para quem não sabe, Stonewall é o hotel onde mulheres trans negras lideraram um protesto contra uma invasão queerfóbica da polícia e é considerado o estopim do movimento LGBT moderno. Marsha P. Johnson, uma mulher trans negra, se tornou um símbolo ao arremessar a primeira pedra nos porcos fascistas. Sim, as viajantes do tempo criaram o movimento LGBT moderno, décadas antes de Pablo Vittar inventar trans. Socorro, estamos presas em um loop temporal. Peraí, eu tô repetindo história? Ah, não. Ela se repete sozinha. Apagar a história do nosso povo é um truque velho do genocida de bigode ridículo e pele laranja. No Terceiro Reich, destruiu o nosso Institute. E agora isso. Oficialmente, para o governo dos Estados Unidos, pessoas trans simplesmente não existem. Ou melhor, não são pessoas. Neste ano, ele retirou do regulamento de prisões da imigração, que atualmente assume o papel de milícia imperial que está descendo o cacete nos imigrantes, o atendimento médico apropriado a pessoas trans, mas não acaba aí. Com uma declaração explícita e direta de qual ele considera ser o papel das mulheres trans na nossa sociedade, Donald Trump removeu todas as medidas de proteção a mulheres trans contra estupro. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Tratadas como animais. Ele saiu do caminho dele para mudar um regulamento que não ajuda absolutamente em nada para ninguém, asterisco, servindo apenas para torturar e destruir mulheres trans. Botei um asterisco, né? Alguém lucrou bastante com isso. Direito é soma zero. Nós perdemos o direito à dignidade. Eles ganharam o direito a... Cristão chama de direito a desumanização do próximo. Agora, no início do ano, o governo Trump rejeitou resoluções de direitos humanos da ONU, declarando que se recusa a, e eu vou abrir aspas, se recusa a permitir o avanço da ideologia de gênero na ONU, que diretamente prejudica o trabalho real que é feito para proteger os direitos de mulheres e meninas ao redor do mundo. O veneno transmisógino chega a babar. Rejeitou, declarando serem altamente controversos direitos humanos básicos, que o Reino Unido também está atropelando. Só não declara tão abertamente na cara de pau laranja.
Tem trouxa pseudo-aliado que tenta dialogar com cristão, dizendo que direitos humanos não são um jogo soma zero, ou seja, um lado não precisa perder para o outro ganhar. É soma zero? Sim. Porque eles perdem direitos? Sim. Eles perdem o direito de nos humilhar e nos exterminar, que é um direito que eles gozam na nossa sociedade? Sim. Toda pessoa cis sempre vai falar merda sobre a população trans, adivinha por quê? Porque não são trans. Qualquer aliado, por mais bem intencionado que seja, nunca vai ser capaz de entender uma fatia minúscula da experiência trans. Mas ainda assim, adora segurar o microfone e não deixa a gente cantar nessa porra de karaokê. Me dá esse microfone aqui, desgraça, que eu vou aproveitar e cantar a bronca com os LGB. Principalmente G, socorro, patriarca privilegiado que acha que sofre. Nós não somos iguais. Mas se a luta gay já é super difícil dentro da nossa sociedade, a luta trans é ainda mais prematura e árdua. Vocês acham que o que a população trans está passando é só a repetição do que vocês passaram meio século atrás? Os transfóbicos estão nos matando pra caralho. Aliás, a gente tava lá também, meio século atrás. E se me lembro bem, não foi nenhum homem frouxo que lançou a primeira pedra. Para o cristão, você deve ser julgado por algo que você é. Para o cristão, eu nem sou. Ponto. A humilhação transfóbica machuca a profundeza mais profunda das profundidades da alma. Pensamentos Profundos, todas as terças e sextas, com sua apresentadora Leite Ribecalia. Não se engane, eu estou ciente do impacto desse quinto Reich na população homossexual. Segundo uma pesquisa realizada em 2025 no Reino Unido, que anda lado a lado com os Estados Unidos no nosso genocídio, 71% dos homens gays no país se sentem menos confortáveis de demonstrar afeto publicamente durante essa onda de ódio pela qual estamos passando. Tadinhos. Sim, os cristãos estão forçando vocês a fazerem a sua parada dentro de casa. Estão nos forçando também. Só que a nossa parada, ao contrário do senso comum, não é trepar, é viver. Fora de casa, não podemos ser, não podemos viver, não podemos estar. A remoção de um grupo da vida pública é um dos passos mais importantes do genocídio. Este holocausto é nosso. Quando você compara a nossa dor com a sua, você concorda com o cristão que diz que ser trans não é sobre identidade, é sobre comportamento. Então bora parar com essa palhaçada, estudar e ser melhor, por favor. Mas chega de parêntese, vamos voltar ao foco e aprender mais um golpe de Smash Bros. Capítulo 9. Pra baixo B. Numa luta, você tem que saber a hora de atacar e a hora de defender. E a hora de atacar e defender. Eu tô falando de parry, uma técnica que reverte o ataque do oponente em dano a ele próprio. Com a Lucina, por exemplo, o parry é executado com pra baixo B. Note como ela não toma dano nenhum, enquanto o oponente é que sai voando. Ok? Tá acompanhando até aqui? Sei lá, gente, cis é tudo noob. Quando uma mulher trans executa um parry, todo mundo fica chocado. Parece que nunca viu uma pessoa se defender de violência. Gente, pra baixo B. Vocês veem o nosso genocídio acontecer e não fazem nada. A desumanização é diária, à luz do dia, no palco e sob holofote. E vocês acham que é normal e têm preguiça de entender que não é. Respeitam o direito de nos desrespeitar. Quando eu fui humilhada diante da família inteira, ninguém me protegeu. Não só não humilharam as duas mocreias como mereciam, me impediram de humilhar. Meu parry, perfeitamente justificado, foi interrompido. Humilhação se responde com humilhação. Conhece a palavra humilde? O objetivo da humilhação é humilhar, tornar humilde, baixar a bola. Essa menina tá toda se achando, vivendo e respirando nosso ar, quer até ter nome, quanto atrevimento. Daqui a pouco vai começar a achar que é gente. Preciso colocar ela no lugar. Quem sabe essa humilhação é a gota d'água e ela se mata finalmente e o planeta fica um pouco mais limpo. Fiz o serviço para meu bom Jesus.
Essa é a natureza da humilhação cristã sobre o povo trans. Nos chamar pelo nome morto, pelo gênero errado, diz respeitos traumatizantes e adoecedores. Não só nos negar direitos básicos e condenar à morte, mas abertamente e declaradamente basear isso na nossa supostamente inferioridade moral, que para eles é a base da humanidade, a moral cristã. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos no ano passado sugere que 54% da população do país considera a transição de gênero imoral. O nome disso é teocracia genocida. Bando de doido que encontra moralidade no comportamento de Jeová. Eles nos desumanizam baseados em lore de RPG na sua frente e vocês não fazem nada. Enquanto vocês, pessoas cis, ratinhos covardes que são, de ter medo de perder um pinguinho de privilégio por serem vistos defendendo pessoa trans no meio de nazistas, quando vocês não intervêm para nos proteger, para humilhar e colocar genocídio no lugar dele, vocês estão concordando que o cristão nos colocou no nosso lugar, dizendo que realmente a gente está com a bola muito alta, pedindo dignidade humana básica, pedindo para viver. Vocês estão empoderando criança que acredita em Papai Noel e diz que Papai do Céu mandou ela fazer bullying de adulto, também conhecido como assédio, também conhecido como crime. Mas tá tudo bem, afinal somos trans, inferiores. Nossa dignidade básica é tão desimportante que o direito cristão de botar fogo no parquinho fala mais alto. Para vocês, supostos aliados, nosso lugar é mesmo a humilhação. Humilhação se responde com humilhação. Genocídio tem que ser colocado no lugar. Criança só aprende com bronca. Brincadeirinha de moleque cis de peruca no Congresso mata pessoas trans. As legislações transfóbicas e eugenistas que estão pipocando ao redor do mundo matam pessoas trans. Eu acho impressionante que tem gente cis que ainda tem a pachorra de achar que ideação suicida é parte inerente da experiência trans. Patologizar a experiência trans é fácil. É só o 4º estágio do genocídio. Os Estados Unidos já chegou lá oficialmente. Mas para enxergar a óbvia, estudada e comprovada doença mental, que é o trauma de ser tratada como Liebensambiertes Leben, constantemente desde o berço, aí fica difícil. Primeiro, preciso entender que mulher trans merece viver. Viertes Leben, porra! Mas tem que ir com calma, né, vocês pedem. Nossa humanidade é uma coisa polêmica, já diz o governo Trump, em declaração oficial que nos chama literalmente de insanidade transgênero, e diz que as legislações que eles estão passando não vão afetar ninguém, porque pessoas trans não existem. E quando eu falo essas coisas aqui, eu tenho que botar a citação na tela, para vocês não acharem que eu tô inventando o 4º estágio do genocídio. Ele está acontecendo, e são só 10, e os Estados Unidos estão numa speedrun. Por que será, hein, que uma parcela tão significativa da população trans tira a própria vida? Por que será? Você errou, independente da resposta, porque você engajou com pergunta errada. Nenhuma pessoa trans tira a própria vida. Vocês tiram. Cúmplices de nazista, vocês têm nosso sangue nas mãos. Nós somos ridicularizadas diariamente por existirmos, por sair na rua, respirar o ar que é reservado aos humanos e seus cachorros de estimação. Ridicularizadas por não nos submetermos às regras de um RPG ridículo que não estamos jogando. Ridículo? Cristãos, eu não estou jogando o mesmo RPG que vocês. Vamos guardar o tabuleiro, os bonequinhos, o presepinho e ter uma conversa séria agora, como adultos, aqui no mundo real. Um RPG cruel, malicioso, assassino, genocida. Você, pseudo-aliado cristão, dá coro a essa voz. Vocês deixam eles usarem dinheiro público para nos colocar em campos de concentração, quer dizer, terapias de conversão, quando deviam estar denunciando óbvios crimes, tortura, assédio, abuso infantil.
Templo religioso não é lugar de criança. Por que vocês não chamam a doutrinação de crianças sob literal tortura e ameaça espiritual pelo nome? É abuso infantil. Como vocês deixam abuso infantil se vestir de liberdade religiosa? Eu fui abusada. Eu fui ameaçada com sal e enxofre. Apocalipse 21:8. Eu fui ameaçada de morte. Romanos 6:23. Eu fui ameaçada de destruição eterna. E hoje, como adulta, pode ser engraçado ponderar o que é pior, destruição eterna ou morte, mas na infância esse tipo de confusão é só ainda mais assustador. Segundo Tessalonicenses 1:9. Por falar em assustador, queriam que eu deixasse um homem ensanguentado com uma coroa de espinhos entrar no meu coração. Eu tenho certeza que tem um filme de terror, body horror, que começa assim. Eu lembrei qual é. É a vida do falecido. Eu fui ameaçada com vermes de insaciável fome antropofágica. Por falar em body horror e gore. Marcos 9:48. Tem um trecho da Bíblia que me ameaçava de ser acorrentada longe da luz. Tem mais um monte de vilania, mas eu já tô passando mal, vou vomitar se continuar buscando citação de livro de destruição em massa. Eu fui ameaçada com horrores eternos, piores que os que podem ser encontrados no mundo real. Horrores incomensuráveis. Tudo isso na infância, 3 vezes por semana. 2 na igreja, 1 na escola. Toda visita de parente, todos os dias na televisão, ao acordar, antes de dormir e antes de toda refeição. As pessoas trans são tão doutrinadoras. Obrigam as crianças a transicionar, senão queima elas com sal e enxofre, enche a barriga delas de verme e deixa acorrentada longe da luz até o fim dos tempos, quando ela será morta e destruída eternamente. Ah não, peraí, eu tô confundindo. Eu fui doutrinada cristã. A tal doutrinação trans é só pessoas trans existem e merecem viver. Doutrinação cristã é abuso infantil. Doutrinação cristã é homicídio. Doutrinação cristã é genocídio. Doutrinação cristã é... Eu consegui escapar, mas eu passei tão perto da morte. Eu senti o sabor dela e no fim da vida do falecido, esse sabor era tudo o que eu sentia. Eu sou uma sobrevivente. Minha desfamília não conseguiu me matar, mas continua tentando. E sabe lá quantas de minhas irmãs ela está conseguindo matar? Como pode se considerar de bom caráter uma pessoa que pratica essa religião? Ou um povo que coloca o conceito de fé como norte absoluto e define essa fé, literalmente, a partir da história de um cara que topava matar uma criança porque o amigo imaginário dele mandou. Eu não preciso desenvolver aqui, além da definição que eles fazem de si próprios como um bando de psicopata infanticida. Quem é fiel e não participa das crueldades também tem sangue nas mãos. Lula coloca mais um cristão na porra do STF, depois do estrago que Bolonaro já fez, e revistinha esquerdinha comemora o aceno aos evangélicos. Quem acena pra genocídio tem sangue nas mãos. Tem sangue nas mãos, cristão que não é fundamentalista, mas perpetua esse culto de morte que é construído e se expande na base do fundamentalismo genocida. Vai na igreja, dá uma louvada, diz vai com Deus, volta pra casa, fecha a janela pra não ver o resto da congregação exterminando mulheres trans na rua. Vai na sede do partido, dá uma louvada, raio, volta pra casa, fecha a janela pra não ver o resto da congregação exterminando mulheres trans na rua. Judeus também, provavelmente. Com a janela fechada, não dá nem pra saber. Usar ameaças e promessas mágicas para recrutar crianças para um culto de morte não é só um crime, é um monte de crime. É abuso infantil, é estelionato, é curandeirismo, é charlatanismo, é terrorismo. Como pode se considerar de bom caráter uma pessoa que pratica essa religião?
Como respeitar a existência de uma instituição literalmente psicótica e infantil que convence o mundo a permitir o genocídio do meu povo? Pois psicótica eu não sou, muito menos criança. Papai Noel é o cara. Para vocês que deixam o cristianismo solto, eu digo, eu não esqueço jamais os crimes que vocês deixam eles praticarem impunes. Cúmplice de genocídio, eu não esqueço e não perdoo. Cristãos adoram chamar a experiência trans de estilo de vida, ironicamente. Pois ser cristão é um estilo de vida extremamente prejudicial à sociedade. Eu respeito o seu direito de ser cristão, mas eu não concordo. Para quem não consegue largar o vício, eu recomendo praticar seu estilo de vida entre quatro paredes, na intimidade do seu lar. Escutar seu gospel bem baixinho. Não, levar crianças no templo eu não deixo. Genocídio, sua inimiga chegou e vai proteger as crianças, sim. E meu culto de amor está aqui para desevangelizar. Eu também tenho minha liberdade religiosa. Serva fiel que sou de Satanás. Vocês, com seu culto de ódio e morte, são o povo mais mimado do planeta. Vocês têm um templo em cada esquina e a missão jurada de destruir que não quer construir mais um. E mesmo com todo esse poder, continuam espumandinhos de raiva, porque nós poluímos seu mundinho de fantasia psicótica com nossa existência. Bando de frouxo. Não aguentam 5 minutos de porrada com o povo que vocês tentam exterminar desde antes da civilização moderna, com enorme vantagem vertical. Nós já nos levantamos e não vamos cair. Eu nem sugiro recuar, sabe por quê? Eu gosto de uma vingança. Pelas mulheres, pelas crianças, pelos cliques. Matando mulheres como se mata um animal, como se mata um cachorro qualquer. Matando mulheres como se mata um animal, como se mata um cachorro qualquer. Rapapa, rapapa da gata, rapapa da pá.